Café Duplo. Entrevista. Quem está na linha conosco agora é o urologista Jailton Campos. Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Camila. Bom dia. Excelente dia a todos, saudações. Muito feliz em estar aqui com vocês falando desse tema tão importante aí de saúde. Pois é, a gente tem o novembro, que é um mês alusivo, que é o Novembro Azul, que chama a atenção. A gente tem que falar de saúde do homem não apenas no novembro, mas o ano inteiro, o tempo inteiro. Vamos falar um pouquinho da incidência do câncer de próstata. O novembro chama atenção para a prevenção e detecção desse tipo de doença. A gente tem um índice grande de câncer de próstata na Bahia? Infelizmente, não só na Bahia, mas em todo o Brasil, né? Certo. Só nesse ano de 2023, vamos ter uma incidência de casos novos de cerca de 72 mil casos. Na Bahia, esse dado chega perto de 6.500. E sendo que praticamente um terço disso aí apenas na capital, em Salvador. E 1 a cada 6 homens vão ter esse diagnóstico ao longo da sua vida. Então, com certeza, o pessoal aí de casa sabe alguém, ou infelizmente já teve na família esse tipo de problema. Pois é, mas a gente sabe que é um câncer que pode ser detectado em fase inicial e sobre isso, né, e essa detecção no começo, ela é fundamental para o tratamento e é importante a gente estar fazendo esse monitoramento. Ainda existe uma resistência grande dos homens de procurarem um médico para fazer esse monitoramento e quando ele deve ser iniciado, doutor? Infelizmente, eu tenho muitos pacientes que, por essa resistência, acabam tendo seu diagnóstico mais tardio e o tratamento ele precisa ser mais efetivo e, por vezes, ele não é curativo, é apenas paliativo. Certo. Então, eu recomendo sempre a todo paciente, seja homem ou mulher, a ir ao médico pelo menos uma vez ao ano. No homem, a gente vai começar também a saúde prostática a partir ali dos 40, 45, 50 anos, muito a depender dos fatores de risco. Quem tem histórico na família, tem um caso de um pai ou de um avô, ele precisa procurar o médico para fazer o exame de toque, o exame retal. Com que idade? Então, você muito bem falou, quem tem esse risco familiar pode ter até 10 vezes mais chance de câncer de próstata, inclusive com câncer mais agressivo, um câncer que se espalha mais rapidamente. Então, nesses casos que tem uma história familiar muito importante, a gente pode começar até com 40 anos. Se for um caso esporádico, 45 anos. O que difere ali do geral para toda a população, que é a partir dos 50. Então, esse início aí vai depender muito desses e de outros fatores de risco. Doutor, a mulher a vida toda vai ao ginecologista uma vez por ano, né? A gente vai lá, faz os preventivos e tal. E os rapazes, os meninos, têm uma certa resistência de buscar esse médico aí a partir dessa idade que você sugere, né? Até porque o exame é um exame de toque retal. Aí eu abri lá o programa falando que além do exame de toque retal, a gente sabe que tem outros exames complementares. Aí às vezes o homem vai ao médico, o médico prescreve o exame de toque, precisa fazer o exame de toque, ele não faz, acha que faz só a dosagem do PSA no sangue está suficiente e dispensa o exame de toque. Fala um pouquinho da importância da realização dos dois procedimentos e o que é que de fato detecta o exame de toque. De fato, a mulher se cuida muito mais e, por isso, vive muito mais também, né? Pois a média de expectativa de vida é cerca de 5 a 7 anos a mais do que o homem. E muito disso se dá ao autocuidado que a mulher tem a mais, é uma questão cultural. O exame do toque é um exame simples, rápido, indolor, que o resultado sai ali na mesma hora. Não é para todo paciente, então vai depender muito do fator de risco, muito da questão da idade. Não é todo mundo que vai precisar. Quando chega a uma certa idade, ele acaba sendo parte ali de algumas consultas, mas também de não todas rotineiras. Então, pode ir ao médico urologista despreocupado, ele vai conversar sobre a necessidade ou não do toque retal. Ele é importante porque, através do reto, a gente consegue examinar a parte posterior da glândula prostática, que é onde ocorre o câncer. É nesse local que geralmente há desenvolvimento de nódulos, que são sinais indiretos ali do crescimento desordenado das células, que é o câncer. Então, o médico urologista
ginecologista, ele consegue detectar muito antes mesmo até de alterações no sangue, exemplo do PSA, alguma alteração no exame do toque. E como eu disse, é um exame bem simples, rápido e que pode ser feito e dado o resultado ali na mesma hora. Certo. Uma pessoa como o meu colega, que está aqui ao meu lado, tem 50 anos, fez ano passado a primeira vez, não detectou nada que chamasse atenção. Ele precisa fazer anualmente ou o médico que vai avaliar? Ele precisa ir ao urologista agora uma vez por ano. O exame do toque é o médico que vai dizer se tem necessidade de fazer uma vez por ano ou não, é isso? Exatamente. A gente não tem estabelecido uma data definitiva para a realização desse exame. Muito vai depender da idade, do histórico familiar, dos outros fatores de risco, a exemplo da obesidade. Não, ele se cuida, ele é um rapaz que se cuida. Exato. Como ele é um rapaz que se cuida e não tem um histórico familiar, esse exame do toque ali pode ficar no intervalo entre 1 a 3 anos de realizar. Olha, tá vendo? Então, como eu disse, não é toda a consulta que precisa ser feita. Muito vai depender aí dessas outras alterações e dos fatores de risco. Sempre eu costumo falar para os meus pacientes que a consulta, na verdade, é um bate-papo que a gente vai esclarecer e trazer informações ali de qualidade. Por vezes ou não, vai ser necessário o exame do toque, mas não é rotineiro toda consulta ter que fazer. Doutor, sobre tratamento, foi identificado lá, depende do estágio da doença, depende, do tipo do câncer, onde ele está alojado, do tamanho do tumor. Necessariamente, um homem que descobre o câncer na próstata, ele vai ter que fazer cirurgia, rádio, químio, como é que funciona o tratamento? Então, a glândula prostática, ela está ali logo ao lado da bexiga. Certo. Para doenças iniciais, a gente consegue fazer uma cirurgia ali perto da bexiga, removendo toda a glândula prostática e os órgãos que ficam ali por perto, que são as vesículas seminais, e a gente consegue eliminar de forma curativa, ou seja, realmente curar o câncer. Certo. Então, essa é a grande questão da campanha Novembro Azul. Também atuar na prevenção, mas fazer um diagnóstico precoce daquele câncer já existente, porque aí a gente consegue oferecer um tratamento curativo. Quando essa doença se espalha, que ela sai ali da glândula prostática e vai para outros locais, exemplo dos linfonodos, que são as ínguas, ou até mesmo dos ossos, onde ela tem grande afinidade, principalmente ali pela coluna lombar, pela região das costelas, já fica mais difícil fazer um tratamento cirúrgico, um tratamento curativo. Por vezes a gente vai precisar realizar aí radioterapia, quimioterapia, ou até mesmo um bloqueio hormonal, para tratamento muitas vezes apenas paliativo, só para aliviar os sintomas e controlar a doença. Não vai oferecer uma possibilidade real de cura. Pois é, os rapazes têm muito medo, às vezes evitam o médico, para não tratar algo que pode ser tratado. E muitos homens ficam com medo da questão relacionada à ereção. Na maioria das vezes, o homem perde a vida sexual ou tem ela comprometida em função do câncer da próstata, em função do procedimento cirúrgico. E tem também uma outra questão, para além da questão sexual, que é a questão da incontinência urinária. Ela também é uma condição pós-cirúrgica? Olha, a disfunção erétil é uma patologia muito prevalente e que tem diversos fatores de risco que são simultâneos a também ao câncer de próstata. Então é muito comum o paciente, antes mesmo de qualquer tratamento, já ter uma e outra doença. Após o tratamento, naqueles estágios onde a doença já avançou, o tumor ali pode acometer os nervos que vão levar ao funcionamento do pênis, traduzindo na ereção. Por vezes a gente precisa remover toda aquela doença para um tratamento oncológico efetivo e assim a gente vai ter que retirar esses nervos. Certo? Isso não ocorre sempre, como eu disse, para doenças mais avançadas. Naquelas doenças mais localizadas, a gente consegue fazer uma cirurgia poupadora de nervos, através do conhecimento atual da anatomia, a gente consegue já ter esse tipo de cirurgia e a grande parte da população que é operada consegue recuperar a função de ereção em até um ano. A medicina também avançou muito, então temos aí as próteses penianas, inclusive no meu canal do YouTube, o Dr. Jailton Campos, eu mostro aí diversas próteses ao vivo, e com essa efetivação através de cirurgia da prótese, a gente consegue retomar uma ereção 100% eficaz para as relações sexuais. A outra questão que você perguntou é sobre a incontinência urinária, que é a perda de urina. Ocorre geralmente após a retirada da sonda, o paciente fica sondado aí
de 1 a 2 semanas após a cirurgia, e também é uma incontinência que é transitória, tende a melhorar com o passar do tempo. Casos que não melhorem, tem tratamentos com medicação e também existe, com o avanço da medicina, tratamento cirúrgico, onde a gente pode implantar um esfíncter artificial, fazendo com que esse paciente recupere a sua qualidade de vida. Pois é, doutor, muito obrigada, tá certo, pela sua participação. Só para a gente encerrar, eu queria que você deixasse o seu canal do YouTube, que eu tenho certeza que tem muita informação importante, as suas redes sociais, né, formas de contato, quem quiser te localizar, tirar dúvida, né, marcar uma consulta. E um último alerta para os rapazes, eu acho que não custa nada a gente reforçar, temos um mês inteiro para estar chamando a atenção. Se você pudesse resumir rapidamente um alerta para os homens nesse Novembro Azul, que alerta você deixaria? Então, Instagram, @urologia aplicada, repetindo, @urologia aplicada. YouTube, Dr. Jailton Campos, urologia aplicada. Dr. Jailton Campos, urologia aplicada. O WhatsApp para agendamento é o 719-9167-7800, 719-9167-7800, e fica o recado aí que 1 em cada 6 homens vão ter esse câncer, certo? Quantos homens você conhece e quantos homens aí vão ter esse diagnóstico? Então, essa aí é a grande importância dessa campanha. Precisa se atentar e procure já o médico, principalmente nesse mês de novembro, que a gente vai ter grande facilidade para acesso para as consultas e também realização de exames. Muito obrigada, viu, doutor, pela sua disponibilidade e dizer que a gente está sempre aqui à sua disposição para falar de temas temas importantes, né, com relação à saúde masculina. Conte sempre com os nossos microfones. Obrigada. Bem, Camila, bom dia a todos, saudações. Pois é, a gente acabou de bater um papo com o urologista Jailton Campos e falamos do Novembro Azul, que é o mês de conscientização do combate ao câncer de próstata, e cuidados necessários e procurar um médico e fazer o exame de toque, se você já tem, né, a necessidade de fazê-lo, e se cuidar, né? O câncer é uma doença que infelizmente acomete muita gente, mas o quanto antes, né, se ele for descoberto em fase inicial, você tem grandes chances de sobreviver bem sem a doença. Por isso é importante se cuidar, tá certo?